O professor João César de Castro Rocha, aliás, vou dar spoiler aqui do outro canal, mas vou dar mesmo porque você é a dona do outro canal. Ele vai estar com a gente na próxima sexta e ele defende, na verdade, que existe um... Ele fala do MEI, mas não é um microempreendedor que a gente tem no Brasil. Mas ele fala de um sistema que, assim, esse sistema de mentiras, ele é muito autofinanciado, né? E ele gera também muita riqueza nessa especulação. E eu acho que é essa questão de insider trading mesmo, assim. Talvez também eles tenham uma expectativa de ver o que vai acontecer com a China saindo mais da toca, né? Até então a China estava jogando mais recuada, né? Os democratas tinham provocado muito o Putin, com quem o Trump tem boas relações. É aquela coisa, é muito complicado, assim, o que a gente está enfrentando. E eu volto para a questão, eu acho que é um grande ciclo de direita em que as pessoas estão empobrecendo cada vez mais, a gente não tem mais seguridade social, a gente não tem mais pleno emprego em quase lugar nenhum do mundo. Qualquer coisa, e aí que tá, quando a gente fala, o Meteoro sempre falou que a questão de lutar contra o Bolsonaro não era a revolução comunista, era a luta pela civilidade, né? A gente estava tentando lutar pelo mínimo. Só que esse mínimo está sendo encarado no resto do mundo como se fosse socialismo, assim. A gente viramos todos comunistas, né? Morreu o Olavo de Carvalho e agora tem Silas Malafaia gritando no palanque. Eu tenho visto, eu tô preocupado com esse negócio. Pastor evangélico virar ideólogo de novo governo, cara, o que vai virar isso aqui? Não sei como é que você enxerga isso. E especialmente, né, doutora Ana, para as mulheres. Então, dura quando você fala assim, o que tá virando, o que vai virar isso daqui, eu vou dizer, já está virando. Assistam as ficções, né? Estão bem próximas da realidade, né? Eu acho que é mais ainda. O pessoal fala muito do conto de Aia, assim, né? Ah, tá aparecendo o conto de Aia, tá aparecendo o conto de Aia. Já chegou num ponto em que eu acho que a gente não precisa mais olhar para a ficção, não, Pedro. Já está acontecendo. Porque a gente está assim, nós vamos chegar, nós vamos virar, isso vai virar? Não vai virar. Já virou, já está acontecendo. Tá? Dentro dessas igrejas é uma realidade, né? Sim, e assim, veja os Estados Unidos, o que acontece com os direitos reprodutivos ali, o que acontece com a liberdade com o próprio corpo, todos os direitos trans que foram recuados, todos os direitos das mulheres que foram recuados, enfim, de imigrantes, todos esses direitos recuando tudo. E aí tinha uma coisa que você falou antes que é muito importante, né? A gente aqui tem uma impressão, isso desde a eleição do Lula me preocupa, que rolou um clima assim de acabou. Acabou. Ganhamos, acabou. E eu ouvi de muita gente, eu não quero mais falar de política, agora acabou, né? Agora já tiramos o Bolsonaro, acabou. E eu ouvi assim de gente que não é gente que era bolsonarista e não quer falar de política para não se responsabilizar, né? De gente que estaria deste lado, assim, falando, não, agora eu não quero mais olhar para isso, porque já estão, como se a gente estivesse num lugar seguro. E a gente está num lugar super tênue, assim, num gelo finíssimo, sabe? Sim. É muito fácil e para falar bem a verdade, altamente possível que a gente caia de volta, porque o cenário mundial é outro, né? Para a gente se segurar aqui, vai precisar de uma força enorme. O jogo não tá para o nosso lado. E aí, tá sendo pessimista, você está agorando. Gente, não é o meu pensamento que cria a realidade, entende? Não é o meu desejo que cria a realidade. São as nossas ações coletivas aqui, e a gente está deixando passar. Agora, também, não dá só para dizer assim, a esquerda não está fazendo o suficiente. Os caras são bons também no que eles estão fazendo. Os caras têm que admitir isso. Eles são incompetentes em alguns sentidos? São. Mas são muito bons em deixar todo mundo confuso, em deixar todo mundo com raiva, e deixar todo mundo atolado numa porção. Eles aprenderam a fazer isso. E tirar a culpa deles, né? Eles falam que eles não têm. Eles falam como se não tivessem responsabilidade nenhuma, né? Como se fosse tudo culpa nossa.
Não, sempre é culpa nossa. Aliás, a gente também fala como se sempre a culpa fosse nossa, entende? Por quê? Porque a gente tá... isso aí é uma coisa que para mim é bem séria, assim, a gente tá sempre preocupado em bater no coleguinha que tá mais perto, sabe? Sim, porque não alcança o gigante do outro lado. É mais fácil fazer bullying com o coleguinha. Exatamente. Eu quero bater nesse aqui. Minhas cachorras fazem isso aqui. A Zara quer pegar a gata, não pode, ela dá uma mordida na abobrinha, entendeu? Coitada da abobrinha, tá errado isso aí. Todos somos abobrinha. Enquanto isso, né, a gata tá de boa. E é esse o ponto. Exatamente isso. Não, e aqui no Brasil, assim, lá fora não conseguiram prender o Trump. Aqui no Brasil o pessoal, não, mas vamos prender o Bolsonaro, tá tudo certo. Gente, o problema não é o Bolsonaro só. Também tem isso. Prendendo o Bolsonaro, aí resolveu. Veja, não estou dizendo que não tem que prender o Bolsonaro, pelo contrário. Eu quero que prenda o Bolsonaro. O champanhe da doutora Ana tá na geladeira. Eu preciso comprar um champanhe razoável, porque o que tinha já bebi. No dia da denúncia. No dia da denúncia. Aquele então, plantão assim... foi homérico. Eu, Sofia, Ana, parados assim na live. A gente parecia, tipo, presos no StreamYard, né? Tipo, cadê a denúncia? Esperando, vem denúncia, né? E imagino que vai ter muitos desses dias. O dia do julgamento também, né? Vai. Do acolhimento. Alguém vai começar um voto interminável, chutos que seja o Fux, claro. Sinceramente, Pedro, aí é difícil. Eu pessoalmente, eu torço para que seja muito enrolado e demorado, porque isso me dá uma adrenalina. Assim. Fora que a gente se diverte com o chat, se diverte com tudo. Putz, né? não, eu tenho que admitir isso. Essas lives intermináveis, assim, com coisas acontecendo na hora, e você ouvir o discurso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nossa, eu vivo para isso, por favor. Acho que podia ter mais dessas coisas públicas, assim. Vamos torcer aí, vai ter, né? Vai ter. De uma certa forma, você tá matando as saudades da época das lives da pandemia? Tô. Foi um período, assim, muito difícil, claro, né? Para todo mundo, para mim, pessoalmente, foi muito difícil, mas tem uma coisa ali que eu tenho que admitir, assim, que eu aprendi muito, sabe? Aprendi muito do ao vivo ali. Quando começou, a gente estava tateando nas lives e tal, tinha começado a fazer entrevistas. Era na época que ainda fazia os docs, né? Não era muito diferente, né? Era mais docs, não tinha ainda, né, o plantão e tal. A gente estava começando a trabalhar com live. Essa coisa do remoto, do isolamento, deu para a gente a oportunidade de fazer entrevista em casa. Isso a gente aproveitou muito bem. Porque, enfim, morando em Curitiba, o deslocamento das pessoas, assim, quem vem para Curitiba para você entrevistar, né? É muito difícil. E a gente não tem dinheiro para trazer as pessoas, né? Mas essa coisa de ficar muitas horas ao vivo ainda era muito, muito estranho, assim, para mim. E ali foi no pau, assim, não, de um dia para o outro, ou tu acostuma, ou tu acostuma. E, cara, eu acostumei e passei a amar isso, sabe? Reza a lenda, eu vi algumas vezes, mas você, tipo, até na hora do almoço tava lá rolando live. Então, foi uma coisa que a gente foi construindo, assim, no começo era essa coisa, assim, não, eu vou comer, aí um deixava com o outro, desligava a câmera, saía, comia, voltava, tinha essa coisa que era de um parâmetro muito da televisão, assim, sabe? Claro. Tudo tem que ser muito perfeitinho. E à medida que aquilo ia acontecendo, e era todo dia, e aquela coisa, eu rolava da cama, ia direto, assim, só atravessava o corredor de casa, ligava o computador e já começava a live. Então chegou numa hora que, para economizar tempo, eu começava a tomar café na live e tal, e aí foi se criando, eu fui percebendo que foi criando uma relação de intimidade com o chat. Da gente se alimentar junto e as pessoas irem vendo que não é um âncora do Jornal Durão que está ali, é uma pessoa, né? Então quebrava um pouco da tensão também, sabe? Essa coisa de brincar com a comida, de o que você está comendo, também quero, tal. Então isso eu super acostumei, assim. Então hoje para mim não é uma questão, na live. Já teve caso até, não era mais na CPI, eu não lembro mais o que era que a gente estava transmitindo, que eu preparei um estrogonofe enquanto a gente estava foi isso aí que eu assisti. Você estava preparando um pratão lá e, pô, tava muito legal.
E as E é uma pessoas coisa assim, opinando e as tal, foi pessoas bem legal. passando por barra, né? Na pandemia eu batia muito papo com o chat, assim, histórias, cara, sufocantes, assim. Eu acho que era uma Sim. coisa. Não é assim, eu acho legal assim, separar. Assim, a gente tá aqui na internet, aqui é trabalho, não é exatamente momento de lazer, mas é legal essa coisa também do tipo, não ser também uma coisa dura, assim, as pessoas verem que tipo, é Sim. uma pessoa, é um ser humano ali, um ser humaninho, com suas ideias, com as suas perspectivas, né? Não é não é um robô. Isso, O que foi? isso para mim, assim, do ponto de vista do jornalismo, é uma coisa que para mim é bem séria, né? Eu levo muito a sério a não seriedade da linguagem, entende? Não é a não seriedade do trabalho. Porque isso é uma coisa pensada, isso é uma coisa de propósito nesse sentido, não forçada, no sentido de que eu nem quero fazer isso, mas é uma coisa que é considerada racionalmente, assim. Existe um jornalismo tradicional, que é o jornalismo do homem branco de meia idade, de gravata, terno, num fundo neutro, tudo muito pasteurizado, tudo muito homogêneo, tudo muito ascético, que é aquilo no qual a gente aprendeu a confiar. Não, se está sendo dito ali por aquele homem ali, é porque é verdade. Isso gera todos aqueles mitos, né, da objetividade da linguagem e tal. Isso, em termos de comunicação, não podia ser mais errado, falso e perigoso. Né, porque permite uma manipulação também muito séria da percepção popular a partir de qualquer coisa que vem de uma fonte que se pareça oficial o suficiente. E na comunicação que a gente faz, né, no Meteoro, assim, a comunicação a qual eu acredito envolve você admitir a humanidade do sujeito que está emitindo a mensagem. Não, isso aqui é uma pessoa. E por isso, quando eu estava entrando aqui, você estava falando exatamente isso para o chat. Não confiem sequer no que eu estou dizendo para vocês. Isso. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.